decorrem de tudo isso. As tentativas do capitalismo de fechar a crise fracassaram. Esse é o dado fundamental da situação política. O fracasso do capitalismo de se reciclar, digamos assim, de se recompor, de reestruturar a sua base econômica, política. O que a gente vê é um profundo debilitamento, mais uma etapa de debilitamento, que abre enormes perspectivas para a Revolução Proletária. Esse é o fator fundamental, porque para tirar essa conclusão é preciso fazer uma análise conjunta. Se você for discutir a crise atual, simplesmente, você não consegue tirar essa conclusão. Tudo bem, tem recessão nos Estados Unidos, e aí? Aí vem assim, mas não tem uma direção revolucionária. Existe o Partido Operário Revolucionário dos Estados Unidos? Porewa? Não tem Porewa. E agora? Impasse. O que eu faço? Corro ou desmaio aqui mesmo? É absurdo, né? Agora, se você coloca as coisas em perspectiva e aparece toda essa debilidade, fica claro que da debilidade crescem as forças revolucionárias. Que todas as dificuldades são momentâneas, são episódicas. Quer dizer, no final das contas, você mostra, tá certo? A incapacidade dos capitalistas de resolver a situação, a inviabilidade total da política deles e as perspectivas que se abrem para a Revolução Proletária. Que esse é o cerne do debate, é esse daí, não um debate econômico. Eu não sei quanto vai ser a recessão norte-americana em 2009. Se alguém me perguntar, eu diria assim, por tudo que eu sei, tenho a impressão que vai ser uma paulada. Mas eu não sei, pode ser que não seja. Pode ser que no ano que vem fique uma recessão. Aí passa 2 anos e estoura tudo. O que eu sei é que a situação ela é delicada. Ela é uma situação muito mais grave do que era anteriormente. Isso eu tenho certeza. Pela análise de conjunto. Agora, quantos anos vai demorar a recessão na Europa? Tem gente que fala em 10 anos. Tem gente que fala em 3 semestres. Tudo isso daí é especulação vazia, vamos ter claro. Agora, o que não é especulação vazia é o seguinte: isso daqui está muito longe, o que está acontecendo agora está muito longe de ser uma flutuação conjuntural. É uma nova etapa, dentro da etapa, da terceira etapa, uma nova etapa mais profunda, mais grave da crise. Quantas etapas nós vamos ter dessa crise até que o mundo seja tomado pela revolução? Também não sei. Não dá para dizer isso aí. Ninguém tem bola de cristal. Mas que a coisa vai nesse sentido, não há nenhuma dúvida. Não vai no sentido da consolidação do capitalismo, não vai no sentido do fortalecimento dos regimes capitalistas, nem nada parecido. Bom, vamos lá? A gente vai abrir a primeira rodada de perguntas. E aí o pessoal levanta a mão. A questão é assim, você colocou muito bem essa questão do período pós-guerra, né? E agora eu estava lembrando durante a tua intervenção a questão de que grande parte dessa esquerda que está impotente diante da crise, que não consegue multiplicar a crise, ela teve todo um arcabouço teórico, né, para explicar esse período pós-guerra, né? Que eu estava lembrando agora que foi sobretudo Mandel que teorizou essa questão do chamado neocapitalismo, né? Naquele livro dele clássico, Capitalismo Tardio, né, que ele, para mim, na minha opinião, ele balizou praticamente grande parte da esquerda, ou quase a totalidade da esquerda, excetuando a gente, certo? Mas a grande parte da esquerda, não só a esquerda mandelista, mas a esquerda morenista, de outras correntes que se reivindicam trotskistas, basicamente elas se baseiam na teoria do Mandel para se apoiar nessa questão do neocapitalismo, de que o capitalismo entrou uma nova etapa de crescimento no pós-guerra, e neocapitalismo e a chamada revolução tecnológica, né, que o Mandel prega, e também a questão de que o capitalismo está vivendo um período de crescimento das forças produtivas, né? Minha pergunta vai nesse sentido, quer dizer, eu acho que essa questão, queria que se faça um pouco sobre essa questão, porque eu acho que é uma questão teórica, ideológica importante, que eu acho que fica bem claro com essa crise, como essa esquerda que se apoiou há muitos anos, né,
essa teoria do neocapitalismo e do capitalismo tardio, ela fracassou totalmente. Quer dizer, acho que aí está a base teórica do fracasso dessa esquerda, né, que se apoiou muito nessa teoria. A minha pergunta vai com relação a essa crise, que eu não sei qual seria a profundidade dela daqui a alguns anos, ou se seria rapidamente, se já teria alguma etapa de revolução. Mas qual que seria o papel até do próprio partido agora? Esperar que as massas assim fiquem no calor assim, da hora, que elas comecem a se mexer, ou já começaria toda uma agitação nesse momento atual? Rui, você falou que a Inglaterra perdeu as colônias dela no século XX, na Índia, que aconteceu essa revolução. Eu gostaria que você falasse um pouco do que aconteceu no Haiti, que tá certo, foi no século XVIII, se eu não me engano, a revolução no Haiti, que a França também perdeu a colônia. E talvez não houvesse um capitalismo desenvolvido lá como no século XX, que a Inglaterra perdeu sua colônia na Índia, assim, que houve essa revolução aqui na América, assim. Então eu gostaria que você falasse um pouco pra gente dessa revolução que aconteceu no Haiti, entendeu? Em linhas gerais, assim, e ressaltando os aspectos mais importantes, assim, dessa revolução. E é isso. Esse problema do Mandela, de fato, do ponto de vista da luta ideológica, é fundamental. Eu queria chamar a atenção para o seguinte: essa teoria não é... O Mandela ele não tem originalidade nenhuma. O Mandela ele não era teórico, ele era tradutor. Ele traduzia para a linguagem do trotskismo as bobagens que os capitalistas e os outros setores de esquerda falavam. Ele é o grande tradutor de toda a porcariada geral para o trotskismo. Por exemplo, essa tese de que o capitalismo havia se recuperado e tudo mais, é uma tese que foi muito mais desenvolvida pela escola de Frankfurt. Ele traduziu isso daí para trotskis. Fez conta, tem que ter análise econômica, tem que falar das forças produtivas e tal, tem que se basear no programa de transição e tudo mais. É uma tese que dominava a esquerda no final da Guerra Mundial. Por que essa tese dominava a esquerda? Porque essa tese, ela não era uma tese teórica. Ela era uma justificação política. Os stalinistas, veja só que interessante, os stalinistas foram, o próprio Stalin em primeiro lugar, porque aqui está, a floresta de problemas ideológicos é grande. Tem uma parte de gente, maoístas e tudo mais, que fala que o Stalin era revolucionário, que na época do Khrushchev é que eles tiraram todos os revisionistas. Bom, o Stalin, ele elaborou a teoria de que o mundo entrava numa etapa democrática depois da guerra, após o fascismo, né? Então, eles elaboraram toda uma teoria no sentido de que era preciso uma nova democracia que abarcasse todos os setores, etc. E tal. E veja bem, o interessante disso é que isso daí não servia apenas para explicar a política contra-revolucionária do stalinismo, mas servia mais, era uma ilusão que os stalinistas tinham, porque eles desejavam um mundo onde eles pudessem conviver pacificamente com o imperialismo norte-americano e inglês. Então eles colocavam o problema da paz mundial, da democracia e tudo mais. Né? As teorias de que a classe operária não podia tomar o poder surgiram daí, da política contra-revolucionária do stalinismo. A escola de Frankfurt, por exemplo, que fez um monte de teorias